Fala pessoal, Isaac aqui. Como eu mencionei no final do vídeo anterior, vamos continuar exatamente de onde paramos. No vídeo passado, falamos sobre como Tom Bombadil surgiu na história principal, sua aparência e alguns de seus feitos, como ter muito facilmente derrotado e comandado um Huorn, uma versão similar ao Ent, e o mais importante, como ele colocou um anel de Sauron como se fosse uma bijuteria qualquer, e não sofreu absolutamente nenhum efeito. Não ficou invisível, e ainda por cima, quando Frodo o colocou e ficou invisível, ele casualmente olhou para Frodo e mandou retirar o anel, porque supostamente não ficaria bem na mão dele. Neste vídeo, vamos investigar como ele consegue fazer tudo isso. Para completar a lista de feitos de Tom Bombadil, vou mencionar rapidamente o exorcismo que ele realiza em uma criatura tumular. Criaturas tumulares são extremamente poderosas. Elas são como se fossem parentes dos espectros do Anel, porém um pouco menos poderosas. Mas elas não devem ser subestimadas. Para se ter uma noção, com um simples toque, uma criatura tumular conseguia congelar a maioria dos mortais e os fazer perder os sentidos, como o que acontece com o próprio Frodo. Um mero toque foi o suficiente para que Frodo e os demais hobbits perdessem os sentidos. Para a sorte deles, Tom Bombadil havia ensinado Frodo uma espécie de poema que servia como um pedido de socorro à distância e de conjuração de Bombadil em pessoa. No instante em que Frodo e seus amigos hobbits iriam ser aniquilados pela criatura tumular, Frodo recitou as palavras, e Tom Bombadil fez a terra tremer. Apareceu de repente, entrou sozinho na caverna e exorcizou a criatura, que fugiu gritando. Após isso, ele realizou um ritual de purificação no local, para que a criatura tumular ficasse impossibilitada de retornar no futuro. Mas agora que já sabemos feitos impressionantes de Tom Bombadil, as perguntas que surgem naturalmente são: ok, mas o que ele é exatamente? Ou ainda, de que raça? Bem, aqui nós teremos uma missão difícil pela frente, porque o próprio professor Tolkien não quis nos dizer diretamente quem Tom Bombadil é. E eu falo isso de maneira literal. Quando ainda vivo, o professor recebeu algumas cartas dos leitores questionando exatamente o que buscamos aqui neste vídeo. Respostas em relação a Tom Bombadil. E a resposta dele foi: não pensem muito a respeito de Bombadil. Toda história tem seus mistérios, e ele é o mistério da minha história. Sabemos que as coisas não funcionam assim, não é mesmo? Por mais que o professor tenha dito isso, nós não iríamos nos conformar com essa resposta. Quer dizer, quanto mais alguém nos pede que não pense em algo, mais pensaremos naquilo. Então, já que o professor dificultou as coisas pra gente, vamos investigar com as informações que nós temos à nossa disposição. Primeiro, vamos analisar o que o próprio Tom Bombadil respondeu quando Frodo perguntou quem ele era. Antigo é o que sou. Vejam bem, meus amigos, Tom Bombadil já estava aqui antes dos rios e das árvores. Tom se lembra da primeira gota de chuva e do primeiro broto de árvore. Fez trilhas antes das pessoas grandes e viu o povo pequeno chegando. Já estava aqui antes dos reis e dos túmulos e das criaturas tumulares. Conheceu o escuro sob as estrelas quando não havia medo, antes de o Senhor do Escuro chegar de fora. Bem, isso não torna a nossa investigação fácil, mas certamente facilita um pouquinho. Quer dizer, isso já elimina muita gente. Com essas informações, sabemos que Tom Bombadil não pertence a nenhuma das raças físicas. Não é homem, não é elfo, anão ou qualquer outra dessas possibilidades. Sabemos que ele não envelhece e estava no planeta antes dos rios e das árvores, e mesmo antes do Senhor do Escuro chegar. Isso restringe Bombadil a um dos Ainur. Ainur significa espíritos originais, seres criados antes do mundo. Durante o legendário de Tolkien, o professor divide os Ainur em Valar, de maior hierarquia, e Maiar, de menor. Para quem não sabe, dentre os Maiar, por exemplo, está o próprio Sauron, Gandalf, Radagast, Saruman. Porém, a versão que nós vemos é a versão encarnada deles, e não a sua forma espiritual. Então, vamos por eliminação. Seria Tom Bombadil a manifestação do Criador visitando a Terra-média? Pensem comigo, Tom Bombadil em mais de uma ocasião surgiu do nada para salvar Frodo. Mesmo quando Frodo estava nas profundezas de uma caverna, Frodo recitou um poema e, como Deus respondendo uma oração, ele apareceu instantaneamente. Não importou o quão profunda fosse a caverna. Isso soa certamente como onipresença. Além disso, ele tratou um anel de Sauron que infligiu influência até mesmo sobre Gandalf e Saruman, que são ambos seres de natureza angelical,
como se não fosse absolutamente nada. Se Bombadil fosse uma manifestação de Eru e Ilúvatar visitando a Terra-média, isso explicaria as músicas sem sentido que ele não para de cantar. Afinal, o próprio mundo, os Valar, os Elfos e as demais raças foram criadas por Eru e Ilúvatar por meio da música, e a principal arma de Bombadil é sua música. Ele batalha cantando. Por fim, embora seja um ser bondoso, raramente se envolve nos assuntos dos mortais, algo como um deus que concedeu o livre-arbítrio faria. Então seria mesmo Tom Bombadil a manifestação do Criador visitando suas criações na Terra-média? Por mais que eu adore essa teoria, aliás, é a minha preferida, eu gostaria muito mesmo que fosse o caso, porque como acabamos de ver, muita coisa se encaixa, mas infelizmente não é. Nós sabemos disso porque alguns leitores enviaram cartas ao professor, na época em que ele ainda era vivo, perguntando justamente se Tom Bombadil ou Gandalf eram manifestações de Eru e Ilúvatar na Terra-média. E ele respondeu, para quem tiver curiosidade, na carta de número 181. O professor disse o seguinte, abre aspas, não há personificação do Criador em lugar algum nessa história, ou na mitologia, fecha aspas. Curto e grosso. Um balde de água gelada. Bem, pelo menos isso resolve a questão. Por mais que a teoria seja legal e alguns possam gostar dela, eu incluso, o professor disse com todas as letras. Não é o caso. Teoria eliminada. Ok, se Bombadil não é o avatar do Criador na Terra-média, interagindo com os mortais, vamos descer um degrau na hierarquia então. Seria Tom Bombadil um dos Valar? Um dos arcanjos da Terra-média que teria decidido abandonar seus deveres e viver por conta própria? Isso explicaria porque um anel de Sauron não faz efeito nele. Um anel de Sauron contém a essência e o poder de um Maia, e por mais que Sauron seja o Maia mais poderoso descrito pelo professor em toda sua obra, mesmo o mais poderoso dos Maiar não se compara ao mais inferior dos Valar. É uma outra escala de poder. Existia um abismo entre eles. E a casualidade em que Bombadil pega um anel, joga pra cima, coloca no dedo e devolve sem sequer ser minimamente tentado, seria explicado caso ele fosse um Valar. Inclusive, no livro A Sociedade do Anel, durante o Conselho de Elrond, Glorfindel e Gandalf debatem que as duas únicas opções viáveis de lidar com um anel de Sauron seria enviar aos Valar, no oeste, ou destruí-lo em Mordor. Eles chegam à conclusão de que os Valar não aceitariam se envolver tão diretamente nos assuntos da Terra-média, e decidem então que destruir o anel em Mordor é a única opção. Mas, se alguém tivesse alguma dúvida se um dos Valar teria a capacidade de ser o guardião do Um Anel sem ser tentado, aí está a resposta. Sim, eles conseguiriam, mas não estavam dispostos. Sabe quem também não estava disposto a ser um guardião do Um Anel? Tom Bombadil, embora claramente um anel não fizesse efeito nele. Podemos chegar então à conclusão de que Tom Bombadil seria um Valar, que teria abandonado seus deveres? Na verdade, isso também foi questionado ao professor enquanto vivo, e olha o que ele respondeu na carta de número 144. Em última instância, apenas a vitória do Oeste permitiria Bombadil a continuar, ou mesmo permanecer existindo. Nada lhe restaria no mundo de Sauron. Apenas a vitória do Oeste permitiria que Bombadil sobreviva. Então isso significa que, caso Sauron, um Maiar hierarquicamente inferior aos Valar, caso ele vencesse a guerra, Bombadil morreria. Como nós acabamos de conversar, um Valar não morreria perante um dos Maiar, mesmo que fosse o mais poderoso deles, e mesmo que estivesse com todo o seu exército atrás dele. Portanto, é seguro concluirmos que não, Bombadil não é um dos Valar. Então vamos descer mais um degrau na hierarquia. Tom Bombadil só pode ser um Maia, da mesma classe de Gandalf, Saruman e do próprio Sauron, correto? Errado. Todos os Maiar que entraram em contato com um anel de Sauron, como Gandalf ou Saruman, foram intimidados ou tentados de alguma maneira. Quando Frodo ofereceu um anel de Sauron a Gandalf, ele ficou até mesmo nervoso e pediu que Frodo não o tentasse. Take it, Gandalf. Take it. No, Frodo. You must take it. You cannot offer me this ring. I'm giving it to you. Don't tempt me, Frodo. Saruman nem se fala, foi completamente manipulado pelo Um Anel de modo que chegou até mesmo trair os Valar e tentou tomar o lugar de Sauron para ele mesmo. Para que Bombadil pudesse ser imune ao Anel, ele precisaria ser um Maia mais poderoso do que Sauron, o que é contraditório, já que, como acabamos de ler, Tolkien diz que apenas a vitória do Oeste sobre Sauron evitaria a morte de Bombadil.
Afinal, Bombadil é mais poderoso do que Sauron ou não? Existem aqueles fãs que acreditam que Bombadil é imune ao Anel não por causa de seu poder, mas por causa da pureza de seu coração. Mas acreditar nisso seria acreditar que ele teria o coração mais puro do que o de Gandalf, o que definitivamente não é o caso. Apesar de Bombadil ser uma criatura claramente bondosa, ele não se importa com o destino dos povos livres o suficiente para deixar sua região ou atender o conselho de Elrond. Já Gandalf não apenas ajuda os povos livres, homens, elfos, hobbits, anões, Gandalf também os guia, os inspira, os aconselha e finalmente dá sua própria vida em sacrifício nas ruínas de Minas Moria contra um Balrog, pelas mesmas pessoas que Tom Bombadil aparentemente ignora. Fly, you fools! Não sou apenas eu que reconheço os atos de pureza, bravura e sacrifício de Gandalf. O próprio Deus, Ilúvatar, reconhece isso e o traz de volta, não mais cinzento, mas agora em sua forma branca. Portanto, não é a pureza de coração que torna Bombadil imune aos efeitos do Um Anel. Mas se Bombadil não é a manifestação do Criador, não é um Valar, não é um Maiar, e obviamente não é um homem, anão ou elfo, o que ele é? Quando eu primeiro ouvi falar de Bombadil, eu imaginei que ele pudesse ser uma distorção na realidade, um defeito, um problema na Matrix, algo mais ou menos como Neo, e que essa distorção o tornaria único, de modo que as regras não se aplicassem a ele. Mas, por incrível que pareça, Tom Bombadil não é o único ser do universo Tolkien que possui características que parecem se aplicar somente a ele, singulares. Existem pelo menos outros 2 seres que aparentam não pertencer a nenhuma das classes. São eles Fruta Douro, a própria esposa de Tom Bombadil, e Ungoliant, a aranha consciente gigante que é mãe de Laracna, aquela aranha enorme que ferrou a Frodo. Ungoliant era muito maior do que Laracna e possuía habilidades muito próprias, como a de engolir a luz e utilizar um manto de completa escuridão. Para se ter noção, Morgoth, o mais forte dos Valar, pediu ajuda para Ungoliant e foi justamente por meio das habilidades dela que eles conseguiram se infiltrar em Valinor desapercebidos e destruir as 2 árvores sagradas. E não para por aí. Ungoliant se desentendeu com Morgoth e o prendeu em suas teias. Morgoth, repito, o mais forte dos Valar, não conseguiu se libertar e precisou convocar todos os seus Balrogs para ajudar. Apenas diante dessas forças combinadas, Ungoliant fugiu. Mas vamos voltar a Tom Bombadil, que este vídeo é dele. Isso significa que depois de tudo que foi dito, vamos chegar ao fim do vídeo com uma resposta decepcionante como um mero "não sabemos"? É claro que não. Seria broxante demais. Eu acredito ter encontrado a resposta em uma das cartas do professor, mais especificamente a carta de número 19. Tolkien estava conversando com outro escritor britânico renomado da época chamado Stanley Winwin. Vejam o que ele diz. O senhor acha que Tom Bombadil, o espírito da minguante floresta de Oxford e Berkshire, poderia ser transformado no herói da história? A resposta está em Espírito da Floresta. Calma que eu explico melhor o que eu quero dizer. Oxford é uma cidade e Berkshire um condado, ambos situados na Inglaterra, país onde Tolkien morava. Na carta, ele se refere à região florestal. Como ele diz, Bombadil é o espírito protetor daquelas florestas. Na literatura de fantasia, existe uma expressão específica ao espírito protetor de um local, Genius Loci. Genius Loci é uma expressão em latim que significa literalmente espírito do lugar. Normalmente, um Genius Loci é também um Lusus Naturae, que significa excêntrico, mutante, anormal. Soa familiar? Vamos agora juntar todas as peças e pistas que nos foi deixada pelo professor e chegar à nossa conclusão. O criador Eru Ilúvatar, por meio de sua voz, criou os Valar. Após isso,
Eru Ilúvatar e os Valar compuseram uma música que criou o mundo e tudo que há nele. No momento da criação do mundo, Bombadil também foi criado, um espírito para a região da Floresta Velha e arredores. Não um Valar, não um Maiar, um espírito protetor singular, conectado àquela floresta, com um objetivo único e muito claro. Isso explica porque o professor diz que caso Sauron vencesse a guerra, Tom Bombadil deixaria de existir, porque sua própria vida está conectada com a floresta, e sob o domínio de Sauron, as árvores minguam. Percebam que na carta o professor não diz que Bombadil seria morto, diz que ele deixaria de existir. Vejam novamente, em última instância, apenas a vitória do Oeste permitiria Bombadil a continuar, ou mesmo permanecer existindo. Nada lhe restaria no mundo de Sauron. Como o Tom Bombadil foi criado junto com o planeta, nenhum dos espíritos originais, fosse Valar, fosse Maiar, havia descido ainda. Por isso ele já estava lá quando eles chegaram, e é por isso que ele é chamado de o primeiro, ou o mais velho. Com isso em mente, vamos lembrar o que a esposa de Tom Bombadil, Fruta Douro, responde a Frodo quando ele pergunta o que é Tom Bombadil. Ele é, como já viram, ele é o senhor da floresta, das águas e das colinas. Agora essa resposta faz um pouco mais de sentido. E, também com isso em mente, as coisas que Tom Bombadil diz a Frodo parecem fazer mais sentido. Vejam, antigo é o que sou. Vejam bem, meus amigos, Tom Bombadil já estava aqui antes dos rios e das árvores. Tom se lembra da primeira gota de chuva e do primeiro broto de árvore. Já estava aqui antes dos reis e dos túmulos e das criaturas tumulares. Conheceu o escuro sob as estrelas quando não havia medo, antes de o Senhor do Escuro chegar de fora. Essa conclusão também torna Bombadil menos egoísta. Ele não comparece ao Conselho de Elrond ou ajuda na luta contra os Senhores do Escuro, Morgoth ou Sauron, por um motivo muito simples. Ele não pode. Deus o fez com um único propósito, proteger a região da Floresta Velha. E para isso, lhe deu poderes quase ilimitados, no interior daquelas fronteiras. Isso explica porque ele resiste a um anel, pois um anel foi levado para dentro dos limites de seu domínio. Por outro lado, ele não pode sair por aí por onde bem entender, e esta é a sua limitação. Ele está preso à floresta, e sua própria existência depende disso. Então, embora a divisão por classes ainda seja o que se aplica na esmagadora maioria, Valar, Maiar, Homem, Elfo, Orc, eu, particularmente, acredito que Tolkien abriu 3 exceções a essa regra e criou 3 seres particularmente singulares, estranhos a qualquer uma dessas classes. Lembrando, pessoal, essa é a minha conclusão, resultante da investigação que eu fiz e compartilhei detalhadamente os textos que me levaram a essa conclusão com vocês. Repetindo, é nisso que eu acredito, mas é óbvio que cada um chega na conclusão que preferir. Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Por enquanto, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.